Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. E hoje eu vou conversar com uma poderosa que ela teve um sonho lá na infância e de repente ela se deu conta que tudo aconteceu e ela nem percebeu. Por que será que às vezes a vida leva a gente por caminhos que acabam desembocando justamente onde a gente quer? Será que é sorte? Ou será que ela fez por merecer e chegou ao topo? Seja muito bem-vinda, Silvana Buzi. Obrigada, Patrícia. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. E olha, já respondendo esse seu comentário, bastante persistência. Tem uma fala que eu costumo falar quando nos eventos que eu participo, né? A persistência de hoje é o sucesso de amanhã. Não tenha dúvida disso. Silvana é CEO da Externa Café, mas teve um longo caminho até chegar ali. Pesquisando sobre você, entendendo um pouco aí do seu perfil, Silvana, eu li, vou pegar meu assistente aqui, eu li 2 frases que me motivaram a falar sobre isso. Movida por desafios e apaixonada por transformar realidades. Ou seja, você gosta de pegar as coisas de um jeito e transformá-las. Isso mesmo. Conta, exemplifica isso pra gente. Essa frase veio da minha trajetória profissional, né? LinkedIn todo mundo precisa ter, entendo eu, e precisava atualizar minha frase de LinkedIn. Olhei para minha jornada e é isso que eu faço, né? Nos lugares que eu passo. Procuro sempre transformar. E a transformação, na verdade, é uma necessidade hoje de qualquer empresa, né? Sim. Ou de qualquer profissional, até mesmo nas nossas vidas pessoais. A gente precisa inovar, transformar. Está tudo muito rápido, muito dinâmico. Então, olhando para a minha trajetória, é isso que eu faço. Entro nas empresas, identifico o que pode ser melhorado, o que pode ser ainda melhor. E juntos com o time, eu procuro transformar aquela realidade. E sempre junto com o time, sempre junto com as pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho. Não faz. E outra frase aqui muito legal: convicção de que gente boa em ambiente certo faz coisas extraordinárias. Exatamente o que você falou agora, né? É isso mesmo. Por isso que eu acho que a gente precisa gastar um tempo bom para contratar pessoas. E essa deve ser uma das principais atividades do CEO. Porque contratar pessoas é difícil em qualquer lugar, por mais que você seja um expert e faça diversos cursos. Mesmo assim, às vezes você pode errar na contratação. Errar não porque você contratou uma pessoa que não era boa, pode até acontecer. Mas às vezes aquela pessoa, ela não era boa para aquele momento da empresa, ou aquela pessoa não tinha um fit cultural. Ela até tinha o conteúdo técnico, mas ela não conseguia conviver com o time de uma forma que a produção e o trabalho aumentasse, e sim até desmotivasse as outras áreas. Então, assim, a externa está crescendo cada vez mais, né? Ou nos lugares que eu passei, mas hoje a externa está crescendo cada vez mais, e eu procuro entrevistar todo mundo que entra Isso na que eu ia te externa. perguntar. Você entrevista pessoalmente essas pessoas? Entrevisto quase todo mundo. Tá. Né? Os atendentes de cafeteria, eu tenho um time bom que entrevista, mas depois que essa pessoa entra na Externa Café, eu faço questão de sentar com ela, contar a minha história e ouvir um pouquinho da história dela, até para passar a cultura da Externa Café, para ela entender o que a gente deseja construir juntos. Você sabe, Silvana, eu sou de RH, né? E eu faço processo seletivo para empresas, já fiz quando eu trabalhava numa outra empresa, só para aquela empresa. É um desafio, a gente tem que vender quando a gente está buscando profissionais. Porque você tem que vender a sua empresa, né? O que é, o que faz, qual é a cultura. E aquele candidato, ele tem que comprar a sua ideia. E é isso que é o fit cultural. Se a pessoa ela está naquele momento apta, ou se ela tem desejo de estar numa empresa assim, 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 né? Então, eu tenho certeza, na verdade, que isso de você perder um tempo na contratação é essencial para o sucesso das empresas, não tenho dúvida disso. E aí, para ela entrar motivada, né? Acho que é bem importante. É claro que muitas vezes, né, a depender do cargo, a pessoa acaba aceitando aquela proposta de trabalho por uma necessidade. Sim, né? sim, acontece muito. Mas conforme você vai subindo os cargos, né, um cargo mais de liderança e tal, a pessoa já tem um poder de escolha maior. Então, ter certeza que ela tem o fit, ela entrar engajada, ela entrar motivada,
ela vai andar muito mais rápido, né? Com certeza. Inclusive, né, hoje, já há algum tempo, mas não foi sempre assim, é que os RHs dentro das corporações agora é considerado um departamento estratégico. Né? Antigamente era um departamento que só tinha gasto. Né? Se você for parar para pensar, né? Pegar alguns anos atrás. Hoje eu vejo que os RHs eles estão muito colados ali no CEO. Isso mesmo. Para entender qual que é o objetivo estratégico da empresa, porque no final do dia tem que um complementar o outro. Você tem que ter a sustentabilidade do negócio, a rentabilidade do negócio e ainda motivando as pessoas, engajando as pessoas para que isso de fato aconteça, porque o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. Isso mesmo. Não é? Eu falo que todas as áreas de uma empresa são importantes. Sem Sem dúvida. uma área, a empresa não funciona. Mas as duas mais importantes da minha razão é a gestão financeira, Sim. principalmente no Brasil, que a gente faz pouca conta. E muitos negócios acabam fechando não porque a ideia não era boa, mas porque não foi feito um planejamento financeiro adequado. E a outra área é recursos humanos. Inclusive, agora eu estava numa das nossas lojas, a Externa Café Jardins, eu estava lá com o meu RH Que legal. e os novos colaboradores da Externa Café, os mais recentes, para fazer um onboard. Que legal. Ouvindo cada um, ouvindo a entrevista, mas ali de uma forma coletiva, ouvindo cada um, contando um pouquinho mais sobre a Externa, sobre mim, e também propiciando para eles uma vivência de Externa Café, tomando um brunch, um café que especial. legal. Quantos anos a Externa já tem? A Externa Café, esse ano, ela fez 10 anos. 10 anos. 10 E você anos. falou para mim aqui no bastidor que já querem fechar o ano com 91 lojas. E olha, a meta era 98, então eu tô pensando junto com o meu time de expansão como é que a gente vai fazer para bater essa meta. Tem 2 meses ainda para fechar o ano, mas é isso mesmo. Ainda para fechar o ano. Mas tá aí já 2 meses já acabou. Não, é que sem dúvida é uma jornada longa, né? Até abrir uma loja, tudo é um desafio grande. Justamente, mas assim, a gente pode abrir uma loja do zero ou a gente pode comprar uma loja Sim. e transformar ela numa Externa Café. Acontece também? Acontece, aí é mais rápido, por isso que ainda tem esse ainda, né? Mas tem que Entendi. encontrar essas boas possibilidades para conseguir fazer a virada de bandeira, que é o que a gente chama. Quando você chegou lá, faz quanto tempo? Em janeiro faz 3 anos. 3 anos. Quantas lojas tinham? Você lembra? Tinha quase 50 lojas. Foi uma expansão grande já. Foi. Uma empresa familiar. Uma empresa familiar. Então, eu estava na Associação Brasileira de Franchise como diretora executiva. Estava lá há quase 4 anos. E aí, um dos fundadores, a Externa foi fundada pelo Daverson e pela Fernanda. Eles são de São Paulo? São de São Paulo, isso. Eram casados na época, hoje não são mais, mas são sócios e têm um relacionamento super bom. E o Daverson me acionou e falou que a Externa Café seria investida por um fundo de investimento. Que legal. E eles estavam buscando alguém para ajudar no processo de profissionalização da Externa Café e em todas as frentes, né? Uma empresa familiar há 7 anos, né? A gente sabe que empresa familiar não tem tanto processo, né? Não tem tanta governança. E com a entrada do fundo, a Tinha que palavra mudar. é governança, né? Organização. Então, a gente ficou praticamente 1 ano desses quase 3 anos organizando a casa, preparando para acelerar e começar o plano de expansão. Que legal. E é interessante, né? Porque tem muito empresário que, às vezes, eles deixam de crescer porque tem aquele negócio de o negócio é meu, tem que ser do meu jeito, né? Assim, no começo tudo bem, mas quando você tem um plano de expansão, você tem que abrir a mente de trazer profissionais que realmente sejam competentes, capacitados para fazer aquele negócio acontecer, né? Então, é legal que existem executivos hoje que entendem essa necessidade. Tem uma transição que não é fácil para ninguém, né? Nem para os fundadores, nem para o CEO que está chegando. Mas é normal. E quando a pessoa quer realmente o bem da empresa e quer o crescimento, ele vai entendendo, a gente vai separando o novo papel de cada um e as coisas acontecem. Acontecem. Bom, fora ser CEO da Externa Café, você também é embaixadora do Liderex. O que é esse movimento? Liderex é um grupo de CEOs, não só aqui no Brasil, mas ele já está em alguns países. É um grupo de CEOs que se encontra a cada 2 ou 3 meses para compartilhar experiência, para network. É um grupo bem colaborativo, né? Então, e é bom, porque às vezes você precisa de uma solução ou você precisa trocar uma ideia com alguém. Através desse grupo, você vai se conectando com pessoas de diversos segmentos e Network lugares. é tudo nessa vida, não, Silvana? E as mulheres precisam aprender a fazer mais. Já estamos num movimento diferente, as mulheres estão fazendo, mas ainda, quando eu vou nesses grupos que eu participo,
a presença feminina, ela é Pequena. pequena. Mas você falou que estão criando uma vertente agora do LeaderX só de mulheres, CEOs mulheres. Isso, o Cancela, que é o fundador do LeaderX, ele criou essa vertente recentemente. Na verdade, ele sempre falou sobre isso. Silvana, convida mulheres para participar, me ajuda a trazer mais mulheres. E agora ele criou um grupo de mulheres dentro do LeaderX que é super bacana. Por que você acha que a presença feminina ela não é tanta nesses grupos? Porque tem pouca mulher CEO? Ou porque as mulheres, normalmente, se esses grupos são eventos noturnos, ou que ela não quer sair da jornada, da rotina dela para estar nesses movimentos. O que você acha? Uma série de fatores. Assim, o primeiro é que a mulher ela tem um espaço menor na sociedade quando a gente fala do mundo executivo, né? O segundo ponto é que a mulher mesmo não vai atrás, muitas vezes, de ocupar o seu espaço. Acho que o terceiro, porque ela acaba sempre ficando mais com as atividades da casa. Então, ela sai do trabalho, ela vai para casa, ou para cuidar do filho, ou para organizar a casa. Né? Algumas mulheres, outras já estão num movimento diferente. Acho que esses são os 3 principais fatores. Culpa nossa, então. Vamos colocar a culpa, que é mais uma, então fica muito pesado. Mas, assim, por conta do nosso comportamento diante Mas disso. é uma questão cultural. A gente foi ensinada a isso. Então, a gente tem uma culpa, mas que não foi criada por nós, né? A gente foi ensinada a ficar dentro de casa. A gente foi ensinada que esses espaços eram dos homens. Então, quebrar esse paradigma, quebrar isso dentro da nossa cabeça também é difícil, né? Sem dúvida. Você já enfrentou algum tipo de preconceito de uma mulher executiva lidando com outros homens ali? Você já teve esse problema no meio? Já tive, mas eu acho que pela minha postura não foi tanto assim quanto a maioria das mulheres. Eu sempre me impus, Esse é o posicionamento, esse é o empoderamento feminino. É como você se posiciona, né? Justamente. Eu sempre numa reunião, muitas vezes, né, uma mesa de reunião, 10 pessoas e eu só de mulher, os homens ficam falando, você tenta falar, não consegue, eu quero falar também. Eu nunca deixei de falar. Acho que a voz de uma mulher numa mesa de reunião vale tanto quanto de um homem. Então, você tem que ter coragem ali. Às vezes não é fácil. Às vezes também você nem tem tanta coisa para contribuir naquele momento, porque aquele tema não é um tema que você domina, mas você precisa se posicionar ali. Precisa forçar um pouquinho. E aí isso vai ficando mais natural. E aí as pessoas vão te vendo diferente. Difícil. É o nosso comportamento que vai ditar a regra do jogo, então, né? Em tudo, né? Em tudo. As pessoas fazem com a gente o que a gente aceita. É isso. Às vezes, mas eu pedi para a pessoa mudar. A pessoa não mudou. Ok, então tira ela da sua vida. Aí você não está aceitando. É isso aí. É isso aí. É isso que eu falo sempre, que o empoderamento feminino, que falam que isso já está cansativo de falar sobre empoderamento feminino, mas não estou nem aí, é necessário. É justamente isso. Como que você se posiciona diante das situações que a vida lhe coloca? Você vai aceitar e virar as costas e ficar reclamando? Ou você vai olhar de frente, encarar aquilo, se posicionar e sair daquela situação talvez desconfortável com a cabeça erguida, né? Mesmo. É isso aí, né? Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Que bom, olha, as nossas ideias estão batendo sobre empoderamento feminino. E a sua aí? O que você acha que é? Me responde no próximo bloco, eu volto já. Voltamos aqui com Conexão das Mulheres, falando hoje com a Silvana Buzzi sobre empoderamento feminino. Ela que é CEO da Stena Café e está mostrando pra gente como que é a forma de gestão e como que ela lida com essa vida de CEO, que não é nada fácil, né? Não é fácil, mas eu gosto bastante, viu, Patrícia? Então, eu imagino assim, puxa vida, uma CEO de uma empresa bacana. Você tem tempo para você? Tenho sim. Tem. Estava falando sobre isso, inclusive, no onboard lá dos meus funcionários. Equilíbrio. Tem dias que você vai trabalhar um pouco mais e tem dias que você vai conseguir reduzir um pouquinho a sua carga e fazer as suas coisas. Acho que não é assim, o dia é 50% pessoal, 50% trabalho. Não, isso não existe. Mesmo porque a vida é uma só, né? Justamente, a vida é uma só. Mas você precisa ajeitar tudo e cabe. Eu não deixo de ir para academia, eu não deixo de fazer terapia, eu não deixo de fazer mentoria, eu não deixo de encontrar os meus amigos, de ir a bons restaurantes, que esse é o meu hobby preferido aqui na cidade de São Paulo, eu não deixo de fazer isso. Mas tem momentos que eu faço um pouco menos e tem momentos que eu faço um pouco mais, mas eu faço tudo. Organizando bem, tá. Dá tempo. É a gestão do tempo. Eu acho que uma das
das qualidades, né, dos pré-requisitos para você alcançar alguma coisa, um cargo, é você fazer gestão de tempo, porque senão tudo vai atropelar, tudo vai ser urgente dentro de uma corporação, tudo vai ser super importante naquele momento, mas tem que ter prioridades. E você precisa descansar a mente, né? Até para você pensar melhor coisas do seu trabalho. Se você fica só dentro do trabalho, você para de ver as soluções. Tem aquela frase famosa, né? Você precisa sair da ilha para ver a ilha. Sem dúvida. Estou no meio do problema. Eu não saio do problema, dificilmente eu vou encontrar a solução. Até posso encontrar, mas vou demorar mais tempo ou não vou encontrar a solução tão boa. Eu saio, eu descanso a mente. Eu troco ideias sobre outras coisas ou até mesmo sobre aquilo, mas num outro ambiente, e eu volto melhor e mais forte. Com solução. Por que os esportistas descansam tanto? Porque eles sabem que é importante treinar, mas é importante descansar também para render mais. Se preparar, né, pro desafio próximo que vem por aí. Agora, falando se fala muito sobre burnout nos últimos tempos, né? As empresas atrás do lucro sempre, né? Dinheiro. Esfolam as pessoas, gestores tóxicos. Qual que é o ambiente que você propõe dentro da externa para que isso não aconteça? Tá. Acho que o ambiente corporativo, inclusive depois da pandemia, ele ficou muito mais pesado. Está muito mais difícil o mundo executivo, independente da função. Por quê? O mundo ficou mais urgente. E aí tudo tem ainda mais urgente. Ainda mais urgente. Então a pressão fica maior, os resultados precisam vir mais rápidos, até porque o concorrente está chegando mais rápido, então você tem que correr, você tem que buscar uma solução. E isso eu deixo claro para todo mundo. A gente vai trabalhar muito, mas a gente vai ser valorizado, eu vou te ouvir, você vai me ouvir, a gente vai construir juntos, a gente vai buscar soluções. O dia que você precisar sair mais cedo por uma questão pessoal, até porque eu não controlo horário de nenhum, eu controlo entregas, fica à vontade. Acho que principalmente assim, reduzindo, falando em uma palavra, é escutativa. Escutativa é bem importante para a gente ter um ambiente de trabalho melhor, ouvir as pessoas. Porque às vezes ela só quer trocar. Ela só quer trocar, às vezes ela só quer falar sobre o problema que ela está tentando resolver para a empresa, e só o fato dela falar, isso já traz um conforto para ela e a mente dela assim abre. Às vezes é uma questão pessoal e que é bom também ouvir, né? A gente, como você falou, a vida é uma só. Então, quando o funcionário chega e ele não está bem por uma questão pessoal, a gente precisa ser empático em relação a isso. Todo mundo tem problemas, né? Com certeza. E a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do ambiente corporativo. Se você não tiver ali um conforto de poder falar com o seu superior ou com um colega ali, fica muito mais pesado, né? Então, as pessoas têm que buscar o equilíbrio. E, graças a Deus, agora com a NR1, que surgiu aí da norma, falando sobre a saúde mental dentro do ambiente corporativo, acho que isso também vai ser um divisor de água, se Deus quiser, né? E aí, falando dessa norma, acho que é importante pensar também que a gente pode implementar coisas simples, né? Não precisa ser muito, né? Não precisa ser muito. Tem coisas que é legal você investir o dinheiro, é importante e prioritário, mas você pode... pessoal, vamos... Como eu fiz recentemente com o time da externa. Tem a corrida do café aqui em São Paulo. Que legal. Galera, vamos treinar e vamos correr? Não é todo mundo que foi, mas a gente fez. Que legal. E quem foi tá perguntando, quando é que vai ser a próxima corrida do café? E pode ser qualquer corrida de São Paulo. Claro. Né? Incentivar a prática de esportes, estar ao ar livre, sair do ambiente do escritório para não ficar pensando tanto nas coisas que precisa fazer. São coisas simples que melhoram a saúde mental e saúde física do colaborador, né? Porque as empresas acham, né, as empresas são as pessoas, né, gestores, líderes e CEOs e presidentes e donos, né, que as pessoas que têm problemas de saúde mental, só lá fora, né? Só lá fora. Se essa pessoa tem problema, é lá fora. E muitas vezes não, é aqui dentro que está gerando os gatilhos. Então, tem que ter um olhar muito atento a isso. E pelo que eu estou vendo aqui, você faz questão que isso aconteça dentro de casa. Procuro, sim. E também comemorar junto com o time as pequenas vitórias. Acho que isso é importante também. Né? A gente, às vezes, fica na correria do dia a dia, vamos fazer, bater meta.
Mas a jornada, ela é bastante importante, né? Então, a gente avançou mais uma etapa na jornada. Pessoal, vamos reunir aqui, vamos tomar um café da manhã, ou vamos tomar uma cerveja no final do dia, vamos comemorar mais essa etapa que a gente avançou. Isso é bem importante também, o pessoal gosta. Como que se mensura o meta de uma loja? Meta de uma loja, aí depende, né? Por É a exemplo, quantidade de cafés que vende, é o todo, como que é? faturamento é O faturamento. importante, só que mais importante ainda é olhar a última linha, como é que está a margem dessa loja, porque ela pode estar vendendo muito, mas ela pode não estar dando lucro. Então, acho que tem essas duas métricas que é bem importante. Mas quando a gente vai para o universo do atendente, ele não é o dia a dia dele, faturamento e margem. Não. Então, a gente dá metas diferentes, como vender tantos métodos coados no mês de outubro. A nova campanha de Primavera da Externa, vender tantas campanhas de Primavera da Externa no mês de outubro. E, sem dúvida, também o treinamento para a excelência no atendimento. Porque se você não é bem atendido no local, você não volta, né? Treinamento em qualquer área, independente. Sim. Vocês investem bastante nisso, né? Treinamento Sim, desses... e esse é um pilar importante no franchise, né? A gente tem 78 lojas e dessas 78, a grande maioria são lojas franqueadas, né? Então, e a loja franqueada, ela é liderada por um franqueado. Então, você precisa levar treinamento para ele e para o time dele, até para manter a padronização que você a qualidade. tem. Qualidade e a padronização que você tem na loja própria. Então, o treinamento ele é muito constante numa franquia. Se não é constante numa franquia, aí é um ponto de atenção. Porque você compra uma franquia, rapidamente entrando nisso, porque você vai receber suporte e treinamento. Tá. Principalmente. Tem que estar dentro do combo ali, para garantir a qualidade da marca, né? Da marca. Nessa sua vida de CEO, Silvana, qual foi o principal desafio que você enfrentou? É muito amplo essa pergunta, mas dá para você ter, para exemplificar para gente? Acho que o principal desafio, eu vou falar de uma forma também ampla, acho que o principal desafio foi aprender a liderar as pessoas. Acho que é isso. Assumi o primeiro cargo de liderança com 23 anos. Então, bastante jovem. Ali foi um desafio grande. Eu estava aprendendo a liderar pessoas ainda, foi me dada essa missão. E ouvindo as pessoas foi que eu fui aprendendo e fui, ao longo do tempo, me tornando uma líder cada vez melhor. E sei que tenho muito mais a evoluir, enfim, todo mundo tem em qualquer área. Sim. Mas acho que é a liderança de pessoas. Gestão de pessoas, né? Porque sem as pessoas você não entrega nada, você não faz nada. Então, se você entra numa empresa e você não consegue entender como é que funciona aquele time, você não vai entregar resultado. E cada pessoa é única, né? Então, você saber lidar com aquilo, saber individualizar as questões, né? É importante. É isso que eu falo bastante, Patrícia. E esse é o mais difícil da liderança, porque é cansativo você entender individualmente cada pessoa para extrair o melhor de cada pessoa. Se eu trato todo mundo igual, cada um vai entregar as 50%, 60%, 70% do que pode entregar. Se eu entendo aquela pessoa e lidero ela como ela entende a comunicação, ela vai entregar 100%. Sim. Isso é bem importante identificar. Eu sempre falo que dentro de uma corporação se varre a escada de cima para baixo e nunca o contrário. Então, a liderança ela tem que estar muito bem estruturada, né? Os líderes ali muito, muito bem treinados para cascatear a coisa bacana. Porque não adianta você querer muito de um funcionário se você também não entrega com qualidade coisas que você precisa. Se você não dá subsídios para a pessoa performar da melhor forma, né? Então, a liderança tem que estar muito bem preparada. E não é todo mundo... Não é toda pessoa que vai ser líder. Não é. Acho que todo mundo pode se desenvolver. Né? Mas tem gente que vai ser um líder melhor porque está muito no DNA dele, alguma coisa assim, né? Mas o líder, ele tem que ser o exemplo e tem que dar condições de trabalho, né? Esses dois pontos. Quando você fala, né, de cascatear, ele tem que ser um exemplo, né? Se ele fala que quer
que o funcionário chegue no horário, falando uma coisa bem É, bem ele tem que simples. ele tem que chegar no horário, né? Se ele quer que o funcionário entregue bons resultados, ele lá, no lugar dele, ele tem que mostrar os bons resultados que ele está entregando e tem que dar o direcionamento e condições para que o time também entregue bons resultados. Também entregue. É. Bom, é um desafio. E liderar, gestão de pessoas é um mundo muito... É difícil, mas é desafiador, né? Porque não adianta. Você gerir o patrimônio da empresa. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, quando a gente fala, né, na Externa Café, a gente tem vários níveis, né? Tem diretoria, gerência, coordenador, supervisor. Aí eu chego na loja, aí tem o gerente de loja, tem o barista, tem o atendente. E aí eu estava falando hoje pro meu time, né? Uma forma bem ampla, assim, exagerada, uma empresa pode funcionar sem um presidente. Precisa de um líder, é óbvio que precisa. Claro, o direcionamento ali. Sem presidente vai ficar uma coisa meio ruim, mas vai funcionar. Agora, sem um atendente, a Externa Café, por exemplo, não funciona. Então, eu falei, vocês estão chegando agora, estão conhecendo essa turminha aqui da Externa Jardins, agradeçam bastante pelo trabalho deles. Né? Tem gente que acorda aqui às 3 da manhã para chegar na cafeteria às 6 da manhã, 6h30, preocupado se vai chegar a tempo, se o metrô não vai atrasar, se não vai chover, se o ônibus não vai quebrar, para dar tempo de preparar o pão de queijo para abrir a loja para atender os nossos clientes. Que horas que abre a loja? Tem loja que abre às 8, tem uma loja que abre às 7, mas essa abre às 8 da manhã. Então aí você olha, tem esse liderado também, que tem uma jornada bastante difícil. Não começa só na hora que ele entra, né? Vem ali justamente. E às vezes, quando esse atendente chega mal-humorado, poxa, olha tudo que ele fez. Ele acordou 3 da manhã para chegar na Externa Café. Então, tem que valorizar, né? Essas coisas que... Olhar individualmente cada grupo. Atendente, gerente, diretor. E olhar a pessoa em si. Vocês dão uma oportunidade para as pessoas, uma jornada de carreira dentro da Externa? É possível? Sim. E a gente está agora, eu contratei recentemente um gerente administrativo financeiro para ele me ajudar, inclusive, entre outras atividades que ele precisa me ajudar, é implementar um plano de cargos e salários mais elaborado na Externa Café. A gente já tem uma cultura na prática. Funciona. Que funciona. Legal. Funciona. Quando eu entrei, tinha um consultor de campo que virou gerente, uma analista que virou coordenadora. Chega um atendente lá da loja, virar gerente, virar coordenador. Né? Atendente que virou barista, atendente que virou líder de atendimento. Isso já é uma prática lá dentro. Mas a gente colocar no papel de uma forma mais organizada, isso é bom, o pessoal desafiador. Gosta. Uhum. Que legal. E você vê, né, tantas nuances que tem, né? Porque por trás de um café, né, a gente vê pegar uma loja, eu conheço uma das lojas, que adoro, por sinal. Você não imagina tudo que tem por trás disso, né? O quanto é complexo. Fora isso, não é só abrir e servir, é a qualidade de tudo que está sendo servido ali, porque estamos lidando com alimentação, que também é super sensível. Justamente. A saúde das pessoas, né? A saúde das pessoas, É muito louco, né? A gente cai em pessoas sempre, né? Sempre. Sem pessoas, o mundo não acontece. Não acontece, verdade. Paulo, tá bom aqui, gente. Vai tomar um cafezinho ali na Externa, que eu vou tomar meu café aqui e a gente volta já. Voltamos aqui com a Silvana Buzzi, CEO da Externa Café, que lembra que a gente falou lá no primeiro bloco que ela tinha um sonho de infância e tornou realidade? O que era esse sonho, Silvana? Ai, Patrícia, antes eu queria falar que eu tô adorando estar aqui com você, tô adorando o papo. Eu também. Que bom. Bom, meu sonho desde pequena, eu me imaginava sendo executiva, nem sabia direito o que era isso, mas sempre imaginava sendo executiva, morando numa cidade grande, trabalhando num prédio grandioso. É mesmo? Você via isso na TV, muito provável. Via na TV, porque eu nasci numa cidade do interior de Santa Catarina, Guaramirim. Minha mãe mora lá até hoje, meus irmãos moram em Santa Catarina, eu tento ir lá uma vez por mês, no máximo, a cada 2 meses eu tô lá. Então, era família humilde, morava num sítio, né? Meus pais não fizeram faculdade, não tiveram nem um 2º grau, e eu fui a única filha que fez faculdade. Então, uma vida muito simples, né? Então, o que eu via na TV era muito distante, então era um sonho. Justamente. E aí, fui construindo com bastante persistência, fiz faculdade, me mudei para Florianópolis. Com quantos anos você veio para São Paulo? Para São Paulo, eu vim com uns... agora, será que eu estava com uns 30 já?
Uns 30 anos. Já formada? Porque de Guaramirim eu mudei para Florianópolis, lá eu fiz faculdade, comecei a minha jornada profissional lá que eu assumi o primeiro cargo de liderança, aí fiz um MBA lá em Santa Catarina, e chegou algum momento que naquela época, para eu me desenvolver, continuar crescendo nessa carreira de gestão, de liderança, eu já estava pequeno. E aí foi quando eu mudei para São Paulo, fiquei sabendo de um processo seletivo aqui. Você nunca tinha vindo aqui? Não, já tinha vindo, Já tinha vindo. Lá de Santa Catarina eu já tinha viajado um pouco o Brasil a trabalho. Eu imagino quando você chegou em São Paulo e viu a grandeza das coisas. Meu Deus, né? Tudo muito diferente da sua cidadezinha. Me encaixei. Se encaixou? Encaixei. Foi mais difícil mudar de Guaramirim para Florianópolis do que de Florianópolis para São Paulo. Tanto quando eu mudei para cá, eu pensei, vou ficar 2 anos aqui, pegar uma experiência e volto, né? Nossa. Não volta mais. Não volto daqui muito tempo, eu volto. Volta para visitar, né? Acho que talvez, sei lá, quando me aposentar, mas... E foi assim. E aí, em algum momento, né, eu fui construindo a minha carreira aqui em São Paulo. Você casou? Casei, separei, solteira. Isso aí. E aqui em São Paulo fui construir minha carreira profissional e teve algum momento que eu parei, já faz algum tempo, olhei para trás e pensei, poxa, mas aquele meu sonho de infância eu conquistei e nem percebi. Porque você fica no automático da vida, trabalhando, e eu não tinha percebido. Eu falei, caraca, eu já conquistei o que eu tanto quis. Então, foi um momento de muita alegria, mas também um momento de bastante reflexão, de comemorar e parar mais, né, durante a jornada. Para perceber o que você está fazendo. Justamente. E para a vida ser mais prazerosa, né? Senão a gente fica só tentando chegar, e chega, coloca uma outra meta e vai atrás da outra meta e não para comemorar. Sim. Então agora eu faço mais pausas. Pequenas vitórias têm que ser comemoradas. Justamente. Qual que é o próximo sonho? Já tem? Não tenho um sonho grandioso como esse, eu tenho sonhos de viajar mais e cada vez mais tenho viajado, de estar mais com a minha família, com os meus amigos, e acho que são sonhos tão importantes quanto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tá vendo? Não é tão difícil, né? Mas a gente tem que valorizar as pequenas coisas da vida, sem sombra de dúvidas. Uma das coisas que você falou no comecinho, que você mais gosta de fazer, é restaurantes, visitar restaurantes. Eu adoro comer, apesar de Tá ser no lugar. É magrinha, pequenininha. Mas eu adoro visitar restaurantes. Eu procuro nem repetir restaurante aqui em São Paulo, porque tem tanta opção de restaurante. Né? Mas aí tem um ponto, né? CEO participa de bastante jantares de negócio, almoço de negócio. Então, eu tento controlar também a alimentação, porque senão... Enfim, saúde, né? Não tô falando de estética, tô falando de sim. E essa questão de CEO, assim, de muitos eventos e tal, é vida louca mesmo? Você tem que estar o tempo inteiro nisso? É bem agitado, Mas aí você tem que colocar seus limites, né? Se você seguir o fluxo, realmente... Atropela aí não fica legal. Você precisa... O equilíbrio que a gente falou antes, né? Precisa trabalhar... Acho que tem que trabalhar bastante, eu acho que é uma questão minha, assim, eu acho que trabalhar bastante é importante, mas precisa também aproveitar bastante a sua vida pessoal, fazer as coisas que você gosta, até para você descansar a mente, para conseguir trabalhar mais, né? Fazer uma terapia, fazer mentoria, fundamental. Você faz terapia? Faço terapia, faço mentoria. Mentoria para outras pessoas que querem se tornar executivas? Como que funciona a sua mentoria? Não, na verdade, eu faço terapia com psicólogo, mas eu tenho um mentor. Você tem um mentor, mas você dá também? Você é mentora de alguém? No momento, não. Já deu? Já deu. É interessante, né? Casos isolados, mas eu gosto. É interessante, porque é tanto conhecimento que você tem, que partilhar isso também é muito bacana, gratificante, né? Sem dúvida, compartilhar, né? Ainda mais no mundo de hoje, tudo é compartilhado, né? Não tem que guardar informação, porque não existe informação guardada hoje, né? Tá tudo tão fácil aí no... Justamente. Compartilho com quem quiser, com as minhas amigas, com pessoas de outros grupos, mas também troco figurinha e compartilho com a concorrência, sento com outras marcas de café, vamos conversar, como é que você está resolvendo tal problema? Ou eles me perguntam, o mundo é bem colaborativo hoje em dia. Que bom, né? É uma concorrência saudável. Sim. Tem espaço para todo mundo, né? Tem público para todo quanto é tipo de consumidor, enfim. Quando a gente fala em inovação, como que você inova numa cafeteria? Então, a inovação ela pode ser com tecnologia ou sem tecnologia. Inovação, às vezes, é só fazer algo diferente. Você inova como? Então, uma cafeteria, lá dentro, no dia a dia da operação.
Você vai lá. Eu gosto de viver o dia a dia da cafeteria, então eu aprendi a fazer café, eu aprendi. Legal. Justamente, eu aprendi até para entender o bem-estar do meu colaborador lá na cafeteria e também para entender os processos para ver como é que a gente consegue ser mais eficiente, né? Então, numa cafeteria, às vezes, a bancada não está posicionada na altura adequada. Isso faz com que ele demore mais, porque ele tem que se esticar mais para pegar o produto, para produzir o que precisa ser produzido. Além de ser mais cansativo para ele. A ergonomia, né, dele ali. E assim, uma inovação é só você aumentar o tamanho da bancada. Existe isso. Uma outra inovação é você não vender apenas na loja, mas é você vender no delivery. Então, ou você vender através do WhatsApp, por exemplo, a Externa Café, hoje a gente tem operações em prédios comerciais, shoppings, hospitais, universidades e salão de beleza. A gente está nesse e lojas de rua também. Então, esqueci o que eu ia comentar, gente. Você estava falando da inovação, que às vezes pedido por WhatsApp. Sim, isso. Aí, um prédio comercial, você faz relacionamento com as pessoas do prédio, você dá o telefone da loja para essas pessoas. E ela pode pedir pelo WhatsApp. Coisa simples. Coisa muito simples. Que não requer investimento financeiro. Então, a inovação ela pode ser muito simples. É só você fazer um pouco diferente do que você já está fazendo. Às vezes é contratar uma tecnologia. Às vezes é você fazer o delivery por essas plataformas. Aí é um pouquinho mais caro, porque você vai pagar uma taxa para elas. Não sou contra. A gente faz isso. Só tem que avaliar, mas vocês, como estão normalmente em prédios comerciais ali, o WhatsApp super funciona, né? Funciona. Ou nós temos também um modelo de carrinho. A gente vai Sim, carrinho. Eu ia perguntar isso. Às vezes, lá no prédio que eu tava prestando serviço, vinha um carrinho lá, mas não da Externa. Outra coisa. A gente vai nos andares, no horário lá, 4 horas da tarde, horário da fominha, a gente sobe com café, pão de queijo, um bolo caseiro. Isso é inovação, né? Sim, justamente, inovação simples. Tem inovações mais robustas dentro de uma franqueadora, você instalar um sistema melhor de gestão financeira. Sim, isso é uma inovação que precisa de tecnologia e precisa de recursos, mas é uma inovação, inclusive, bem importante. A depender do número de lojas que você tem, isso até é essencial, né? Hoje, com 78 lojas, não dá pra gente ficar num sistema simples ou numa planilha de Excel, né? Legal. E, para fechar aqui, aprendemos muito com você, aprendemos que um sonho de infância pode sim se tornar realidade, mas também é importante você comemorar cada vitória. Isso mesmo. Comemorar, assim, pequenas pausas de comemoração. Que você acabou não fazendo, mas que agora você valoriza isso, né? De vamos comemorar as pequenas vitórias, pequenas conquistas. Aprendemos também que uma mulher tão pequenininha, porque ela é pequenininha, tem uma grandeza absurda e se posiciona diante das questões ali, daquele mundo corporativo, de muitos homens na mesa, que não é o seu porte físico ou o seu gênero que vai determinar se você pode falar ou não, se você pode ter voz ou não. Aprendendo muita coisa com você, que inovação pode ser uma simples mudancinha ali no seu processo do dia a dia para fazer a coisa acontecer de uma maneira diferente. Aprendemos também que seja um café familiar, ele pode se tornar uma rede aí com quase 100 lojas abertas em agora finalizando 2025, e que legal. E para fechar, eu quero aprender uma coisa, que se você também tem essa dúvida como eu tive, por que esse nome Externa Café? Externa Café é uma ave. Externa é uma ave. É uma ave migratória que dá algumas voltas ao mundo no seu tempo de vida. E o Daverson e a Fernanda, que fundaram a Externa Café, eles deram algumas voltas ao mundo lá atrás, antes de criar a Externa. Então, por isso, a escolha do nome pela Externa. E aí, nessas viagens que eles faziam, e cada um faz agora, só que de forma separada, com seus novos parceiros... Eles se separaram, eles perceberam que eles estavam tomando um café brasileiro melhor lá fora do que aqui no Brasil. E aí eles falaram, não, a gente vai vender café brasileiro, café especial para os brasileiros. De um jeito todo diferente. Justamente. E aí criaram Externa Café. E é esse sucesso que é hoje, e eu tenho a honra de fazer parte da história. Parabéns. Deve ser interessante, né, para você saber que é essa história que tem por trás da empresa que você está hoje. Motiva, como CEO. né? Motiva. O que eu falei, motiva. Também, o CEO também precisa ser motivado.
Também. Então, quem motiva o CEO? Então, a gente se motiva através de mentoria, de terapia, através dos amigos, mas acima de mim eu tenho o meu conselho de administração. Então, eles que me motivam. E eles estão. Os fundadores ainda estão presentes No ali? conselho. No conselho. No conselho, E aham. dão pitacos? Sim, sim, dão sugestões muito boas. Algumas às vezes falam, não, acho que esse caminho a gente já tentou lá atrás, né? Mas contribui positivamente, sim. Que legal. Bom, Silvana, obrigada pela sua contribuição. Foi um prazer receber você aqui, poder falar um pouco da sua carreira e do Está na Café. Eu quero te dar um mimo aqui da Bruce Cooks. Quem sabe pode ser uma fornecedora de vocês? Olha quem só, sabe? ó, Bruna, depois eu quero uma comissão aí. Obrigada. E te agradecer e dizer que Conexão das Mulheres está aberto. A gente sempre recebe aqui mulheres potentes que contem suas histórias, que sirvam para a inspiração de outras mulheres. Obrigada. Quer deixar alguma mensagem? Quero sim dizer que eu adorei estar aqui com você, Patrícia. Foi sensacional. Você conduziu lindamente esse podcast. E falar para as mulheres que, olha, numa mesa de reunião, não deixem de se posicionar. A voz de vocês vale tanto quanto a voz de um homem. Então, ocupem os seus espaços. Muito bem, muito obrigada. Um beijo, gente. Até o próximo episódio.